é necessariamente a mesma coisa, não é uma extrema esquerda que tem lá. O único ponto que liga todas essas pessoas não são de esquerda, são contra a esquerda. Você sabe como que na Palestina é ensinado um palestino matemática? Ele fala assim, ó, aqui tem 5 judeus. A gente mata 3, sobra quantos? Parece que é brincadeira, sobra 2. O que que a gente tem que fazer com 2? A gente tem que matar os 2. É assim que é ensinar um palestino mostrando. Tá lá, tá no documento do Brasil Paralelo. Eles são nascidos desde criança, ensinados a acabar com os judeus. E Israel já colocou e falou, ó, não vai ter mais líder o Hamas. Quem colocar como líder vai morrer. Você acha que Israel tá demonstrando um poder de força aí? O que tá acontecendo ali? Muita gente tem medo de o Hezbollah se juntar com outros grupos terroristas que eu também não sei o nome dali, né? Mas junto com Hamas. O que você vê? Isso é bíblico também, né? Olha só, pra só deixar claro, eu com essa pauta de costumes, eu não tenho muito problema com isso não, tá? Eu acho que a Olimpíada Woke, se o cara da Olimpíada achou legal fazer a Olimpíada Woke, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que o mercado corrige esse tipo de coisa. A gente já viu muita gente dizendo, não, nem assisti a Olimpíada esse ano porque tá woke pra caramba e coisa e tal, e aí pronto, o mercado corrige. Se o cara quer ter uma Olimpíada de sucesso, ele vai ter que fazer uma coisa mais moderada nisso daí. Então não é uma coisa que me preocupe, né? Agora, na questão lá de Israel e do Hamas, é uma guerra que o absurdo daquilo ali é o modelo de negócio do Hamas. Qual que é o modelo de negócio do Hamas? Eles se pousam de coitados para receber ajuda do Ocidente, e muita gente manda ajuda para eles. Aí acaba que fica os líderes do Hamas cheios de dinheiro, só que qual que é o problema que eles têm? Se eles resolverem um problema, eles não têm mais ajuda ocidental. Verdade. E aí como é que resolve isso? Né? Então, ou seja, eles perpetuam esse negócio. Se você lembra, teve um acordo do Camp David lá foi em 94, se não me engano, com Clinton, em que estava tudo certo, tinha uma proposta da solução de 2 estados, tudo certo, bastava o Yasser Arafat assinar. Ele não aceitou, não quis a solução de 2 estados. Por que ele não quis isso? Ele não quis isso, cara, porque o objetivo dele é manter a guerra, porque ele ganha dinheiro com a guerra, ele ganha dinheiro com as doações ocidentais do pessoal que quer ajudar os palestinos. Por isso que você vê tanta gente falando, não, que os palestinos passando fome, coisa e tal. Teve um estudo que eu até publiquei lá no canal, mostrando que a medição de calorias lá para a faixa de Gaza tá 26% acima da necessidade calórica das pessoas, ou seja, tá arriscado, Israel tá engordando os palestinos lá de tanta comida que tá chegando lá. A questão toda o Hamas não deixa essa comida chegar nos palestinos porque ele precisa da imagem dos palestinos. Sofrendo ali para poder... Eles que aproveitam das vítimas também, exatamente, né? Exatamente. Eles usam os palestinos como escudo humano, lançam foguetes a partir de pontos que tem os palestinos e ainda se aproveitam disso. Então o grande problema nessa história é esse modelo de negócio do Hamas. É isso que gera todo esse problema, né? Porque fora isso já estava sendo resolvido. Como é que se resolve esse tipo de problema? Com comércio, com interação voluntária. É isso que você resolve. E estava indo neste caminho. Por quê? Porque ficou desde 2017 que não tinha ataques ali, eu não lembro quando foi a última briga grande lá. E aí o que você começou a ter? Muitos palestinos estavam trabalhando em Israel. Israel está com um problema agora de ter que contratar indianos e paquistaneses e coisa e tal, porque muitos empregos que eram ocupados pelos palestinos agora não tem mais, né? Isso é ruim para os dois lados, é ruim para Israel, que não tem como contratar o pessoal, e é ruim para o palestino, muito palestino vivia disso, né? Tinha emprego em Israel e ganhava dinheiro e coisa e tal. Israel é um país rico, é um país, não vou dizer muito rico, mas é um país que tem uma boa qualidade de vida. Então o pessoal tinha uma boa condição lá, né? E aí, ou seja, é isso que você... Como é que você quebra essa doutrinação que você falou aí, né? Não, que você tem 5 judeus e coisa e tal. No dia que você começa a trabalhar com o cara e conhece a pessoa e vê que é uma pessoa como outra qualquer, que não é esse diabo que é pintado na escola e coisa e tal. É uma pessoa como outra qualquer. Da mesma forma, eu falo para você, o pessoal tem que tomar muito cuidado aqui, porque aqui no Brasil tem crescido muito o pessoal que é anti-muçulmano, que tem um nome isso. Antissemita que fala? Não, antissemita é contra Israel. Contra os deuses, Anti-muçulmano é islamofóbico. Islamofóbico. E eu também sou contra isso. Porque eu conheço muita gente que é muçulmano, que observa os ritos e coisa e tal, e não tem nada disso. Existem muitos terroristas muçulmanos. Esses terroristas têm que ser tratados realmente. Ninguém tem pena de terrorista, tem que matar todos eles. Agora, não quer dizer que todo muçulmano seja violento, que todo muçulmano faça isso. Não, ao contrário, né?
E como é que você descobre isso? Como é que você percebe isso? Justamente tendo contato, né? Fazendo um negócio. Você percebe que as pessoas têm essa característica, né? Então, ou seja, essa é a grande solução dessa história. Mas enquanto tivesse modelo de negócio da ajuda para o Hamas, é complicado. De novo, a guerra de Israel é fundamentalmente diferente da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma guerra mais ou menos entre iguais ali, né? A Rússia é muito maior do que a Ucrânia, mas é uma guerra aberta. A de Israel é uma guerra antiterrorista, né? Com os terroristas. Então, é uma guerra totalmente diferente. É muito difícil para Israel eliminar totalmente o Hamas. Eu acho que vai conseguir, tá? Eu acho que eles vão conseguir eliminar o Hamas. Mas é difícil porque justamente os caras se escondem em túneis, só fazem ataques de emboscada, só fazem técnicas de guerrilha e coisa e tal, né? Fogem o tempo todo. Israel conseguiu uma grande coisa agora ocupando o corredor Filadélfia, que fica ali na fronteira com o Egito, porque tinha túneis enormes, tinha túneis de 3 metros de largura ligando a faixa de Gaza ao Egito. Passava caminhão ali. Caminhão não sei, mas passava uma van, uma Kombi passava ali naquele túnel. Então, isso vai dificultar a vida do Hamas, vai dificultar bastante a vida deles, né? Vamos torcer. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Tem que eliminar os terroristas do Hamas. Não tem jeito. Vai ser uma coisa traumática. E é complicado, né? Porque se você for pegar, parece que é meio... Acho que a pior guerra é guerra meio religiosa, terror, né? Pois é. Religiosa. Porque o cara acredita cegamente... O cara tá convencido, que o outro lado é o ruim ali. Eles estão lutando contra o demônio e tal, né? E eu fico vendo e falo, meu... E eu acabo vendo bastante pessoas, né? Que estão acompanhando, falando, né, dessa dificuldade. E agora Israel bateu firme e falou, não. E a gente vai até o final, eles estão falando assim. Eles estão falando que eles vão até o final. Tem até palestino do lado de Israel. Do lado de Israel. Tem um monte. Os palestinos, tem um palestino lá que, nesse documentário aí do Brasil Paralelo, eu sou palestino, mas eu tô contra o Hamas, eu tô lutando aqui na guerra. O Hamas oprime os palestinos. Eu não sei como é que o pessoal aqui no Ocidente, né? acha que o Hamas são os palestinos. Não, o Hamas é o que oprime os palestinos. É tipo uma milícia da região ali, né? Igual o pessoal lá no Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, tem a milícia que oprime o pessoal do Rio das Pedras, é o Hamas lá. E aí fica o pessoal lá, vai lá milícia, não sei o que é lá, milícia de... Porra, peraí, gente, o Hamas é do mal, não tem essa história não. Sim. E... o problema que Israel enfrenta também, geopoliticamente, é porque os Estados Unidos, que é o grande parceiro deles, né, o Biden particularmente, quer muito um cessar-fogo, até as eleições. Por quê? Porque o Partido Democrata nos Estados Unidos é mais de esquerda. Mas mais de esquerda, não é de esquerda como aqui no Brasil, ele é central, né, mais de centro. E aí o que acontece? Qual que é o problema da era do Biden, agora é da Kamala Harris, né? É que a extrema esquerda do Partido Democrata é totalmente a favor do Hamas, totalmente contra Israel, totalmente antissemita. Por outro lado, a centro-esquerda, que é o pessoal lá do Partido Democrata mais centrista, mais moderado, é totalmente favorável a Israel. Então, imagina essa situação para o Biden ou para Kamala Harris. Ou agrada um lado ou agrada o outro. Então, qualquer lado que ganhar ou perder essa guerra, eles estão ferrados lá nos Estados Unidos. E tem eleição esse ano aqui. Então, o Biden está fazendo muita força para ter um acordo de paz, para cessar, nem que seja um cessar-fogo até novembro. Até passar. Passou a eleição, depois você se mata aí, depois você se destrói aí, mas até novembro faz cessar-fogo. A gente precisa disso daí. O problema é que, felizmente, Israel não está caindo nessa, né? O Netanyahu está batendo o pé e está falando, não, a gente vai até o final aqui, não vai ter cessar-fogo teria se devolverem os reféns. Devolvendo os reféns, aí a gente negocia cessar-fogo. Mas o Hamas também não quer fazer isso. Então, vamos ver. Ô, Peter, e mudando um pouco de assunto, mas ainda na esfera da política, né? Pô, a gente teve um exemplo de um cara que é meio anarco, o Milei na Argentina, né? Aparentemente, aí, ó, viva lá a liberdade, caralho. E tá dando certo, né, meu? Pô, ele começou a fazer vários acordos ali, diminuir a máquina pública. E assim, o que era um pesadelo tá sendo uma coisa muito boa, né, pra Argentina. E mais do que isso, a Argentina pode acabar virando o farol do mundo para essa coisa. Porque é o que eu falo para vocês, né? Em princípio, um político anarcocapitalista não faz sentido. A gente é contra o Estado é uma entidade ruim. Verdade. E como eu falei para vocês, eu acredito que o Estado vai cair, vai explodir em algum momento aí do futuro.
Então por que eu vou me meter em política, né? Por que eu vou botar minha mão nisso daí, né? Mas repara o que o Milei está fazendo, ele está fazendo o correto, diminuir o tamanho do Estado. É isso. Se você consegue diminuir, o problema hoje é esse, você tem uma inércia estatal, o Estado ele quer ser grande, ele quer ajudar a sociedade, só que ele só atrapalha quando ele ajuda. Então é difícil você convencer o Estado a diminuir de tamanho. E não só isso, como também o pessoal ganha dinheiro com isso, né? Então é difícil você diminuir o Estado, né? Mas o Milei está fazendo o correto. Então ele está resolvendo os problemas da Argentina e se conseguir realmente resolver muita coisa, conseguir fazer um governo bacana lá, está arriscado ser o farol do mundo, ensinar para os estados todos que o caminho é esse, a única alternativa. O Estado tem duas alternativas daqui para frente. Continuar do jeito que está, explodir numa bolha de inflação enorme daqui a pouco, em que o dinheiro dele só é usado por ele mesmo e aí vai ficar o quê? Um funcionário público pagando imposto para sustentar funcionário público e mais ninguém usando o dinheiro do Estado, ou seja, né, vai colapsar completamente. O outro caminho é diminuir muito o tamanho do Estado, de forma que você chegue num ponto em que as pessoas falam assim, pô, tô pagando tão pouquinho de imposto, deixa o Estado aí, pô. É bacana ter aquela bandeirinha ali, né, seleção brasileira, coisa e tal, mas tem que ser pequeno, se for grande, você não consegue ser feito, né? Você chega pelo lado da aceitação voluntária do Estado, também é válido do ponto de vista da ética libertária. Se você aceita voluntariamente, não tem problema. E Peter, você falou que ele vai ser o farol do mundo, né? Você acha que abre portas novamente pro Trump nos Estados Unidos e pro um Bolsonaro ou uma segunda via aqui do Bolsonaro, né? Aqui no Brasil, sei lá, que seja Tarcísio, Zema ali, eu acredito. Você acha que pode influenciar positivamente? Eu acho que pode influenciar positivamente para vários candidatos, não necessariamente Bolsonaro, Trump, mas outros candidatos, até da esquerda, que olhem falando realmente a saída, ou a gente vai para o caminho A, que vai ser explosão monetária lá na frente, ou a gente vai para o caminho B, que é diminuir muito o tamanho do Estado. Eu gosto de Estado. Né? O esquerdista gosta de Estado. Gosta, eu gosto do Estado, diminua o tamanho do Estado. Você vai preservar o Estado, é a saída do Estado, né? Então, assim, independente de quem ele vai ajudar, porque eu acho que uma coisa importante ressaltar é isso, né? As pessoas costumam botar todo mundo, o pessoal da direita, numa sacola só, né? Bolsonaro, Trump, Milei, Bukele, Orbán, Le Pen, não sei o que lá, como se fosse uma coisa só, a extrema-direita. E não é isso. São figuras muito diferentes. São figuras que surgiram na mesma toada, né, em que a esquerda está perdendo. A minha leitura que eu faço da política é essa: a esquerda está perdendo poder. Aí o que está surgindo? Estão surgindo outras pessoas, outras alternativas. Não é necessariamente a mesma coisa, não é uma extrema esquerda que tem lá. O único ponto que liga todas essas pessoas não são de esquerda, são contra a esquerda. Isso liga elas. Mas fora isso, você tem coisas muito diferentes. Por exemplo, você tem o Bukele lá em El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda de El Salvador, fez um monte de reforma muito bacana lá, mas por outro lado, né? Criou o super presídio para prender um monte de gente, que é uma coisa que eu tenho um pouco de medo desse tipo de solução autoritária, porque já tem denúncia de que ele prendeu o opositor do regime, e aí você começa a ver, peraí, né? Não sei, espero que não, espero que o cara seja do bem e não esteja fazendo isso, mas você dá muito poder para o Estado, você criar grandes presídios é dar muito poder para o Estado. Então, ou seja, né, é um risco. Ele já estava falando ultimamente em controlar a inflação com tabelamento de preços. Putz, nada, aí já foge totalmente do... É o que eu falo para vocês, são coisas diferentes. O Milei é o que eu mais gosto, não tem dúvida, né? É o cara que é realmente libertário anarcocapitalista, tem as mesmas ideias que a minha. O Estado tem que diminuir de tamanho. Não interessa o que você faça, tem que diminuir o tamanho do Estado. Está resolvendo um monte de problema na Argentina. A inflação que estava batendo 12%, 13% ao mês, está batendo agora 4% ao mês. Está melhor que o Brasil. E está diminuindo. Não, o Brasil ainda está melhor, porque é 4% ao mês lá. A nossa foi 4% ao ano. Mas a moeda deles ainda foi melhor no acumulado do ano, não foi? Do que a do Brasil? Não. O real tá pior. O real tá perdendo. Em termos de moeda, o real tá pior. Impressionante isso. Como é que o Brasil consegue? Consegue, né, Peter? Como é que o Lula conseguiu essa façanha? Ele conseguiu exatamente fazendo o quê? Aumentando o tamanho do Estado. Não, porque o Estado tem que fazer o PAC, tem que fazer não sei o que lá, e tem que fazer não sei o que, e tem que fazer mais isso, mais aquilo, e mais imposto dos mais ricos, imposto dos mais pobres, imposto das comprinhas da Shopee, não sei o que lá. Enfim, o Lula está indo no caminho errado, está claramente no caminho da explosão monetária lá adiante, né? E a famosa curva de Laffer, né? Ele aumenta tanto o imposto que o imposto ideal já acaba caindo, o pessoal deixa de consumir. Exatamente. Mas sei lá, esse governo eu acho que não liga muito pra essas coisas, né? Não tá muito ligando pra economia.
A outra coisa interessante do Milei é ver justamente se ele consegue fazer as coisas, né? Porque não é fácil. É aquilo que eu falei para vocês, você botar só a cabecinha lá, só o líder da coisa, tem todo o Estado por trás ali, né? E o Estado, ele vai contra, o Estado quer crescer, o Sim, Estado com sempre quer certeza. crescer. E ele teve dificuldade, né? Quando ele entrou, ele criou uma lei de bases lá, que é a lei ônibus, né? Que ele fez um monte de alteração. Sim. Aliás, isso é uma dica legal para quem estiver planejando aí ser candidato aqui no Brasil, fazer uma lei desse tipo aqui no Brasil. Você chegar no primeiro dia de coisa e falar, aqui ó, um pacotaço, é isso aqui que eu quero fazer no Brasil. Todas as alterações em todas as leis, de tudo, tá aqui esse pacotão aqui. Ele fez isso, acabou conseguindo aprovar. Mas teve que negociar, teve que tirar um monte de coisa. Ele queria privatizar todas as empresas argentinas, aí teve umas que o pessoal do Congresso não deixou ele privatizar e coisa e tal. Enfim, esse é o desafio, né? Porque não é fácil você conciliar, fazer diminuição do Estado. É por isso que eu gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro diminuiu o Estado brasileiro, ele conseguiu isso. É uma coisa difícil de você fazer. Imagina, né? Ele conseguiu e começou a dar lucro. E agora você vê a diferença, né? Chegou no final do governo dele com superávit, dinheiro em caixa, um monte de coisa, né? Aí agora você vê aí o governo tendo que taxar mais, Petrobras dando prejuízo. Petrobras, Correios dando prejuízo, um monte de estatal dando prejuízo. E detalhe, o Bolsonaro chegou no final do governo dele com superávit, com imposto mais baixo, tinha cortado um monte de imposto, cortou imposto de gasolina, cortou imposto de um monte de coisa. Ou seja, né, o povo brasileiro, infelizmente, escolheu o caminho do Estado grande, o Estado que vai explodir daqui a pouco. E lembra, Estado explodir, pensa o pessoal que acredita que vai se aposentar pelo INSS. Imagina essas pessoas. É triste esse tipo de coisa, cara. Eu sinceramente, eu não acredito que eu vou me aposentar pelo INSS. Eu acho que não vai dar tempo. Quando que essa coisa vai explodir? É um esquema de pirâmide, cara. É um esquema de pirâmide. Confia em entrar gente no esquema para pagar quem tá saindo. Faz sentido. Uma hora vai quebrar. É inevitável que uma hora vai quebrar. Quando que vai quebrar, eu não sei, mas uma hora vai. E olha o absurdo, né, pra você ver. Hoje em dia você pergunta pra qualquer pessoa, você quer ser CLT ou você quer ser PJ? Você quer ganhar 5 no PJ ou quer ganhar 3 no CLT? A pessoa vai querer, que é mais ou menos o gasto que o empreendedor tem, né? Ele fala, não, então me paga 5 no PJ e eu me viro. Todo mundo prefere. E é engraçado, né? Esses tempos atrás eu vi o Negão, sabe o canal do Negão? Sei. Muito bacana. O Negão tava na Jovem Pan falando com os apresentadores lá e entrou nessa questão de CLT. Uhum. Todos os apresentadores estavam defendendo, não, que a CLT, que é um direito do trabalhador, e lá, e não sei o quê. Aí o Negão pegou e perguntou pros caras, pegou e falou assim, mas quem de vocês trocaria seu PJ aí por CLT? Ninguém quis. Falou, oxe, é bom pro outro, mas não é meu rabo, não. E o que eu acho um absurdo. É um absurdo. Você defender uma coisa que você não faz? Pois é. Não, e o pior é ainda o pessoal falando assim, não, mas para as pessoas que ganham pouco, elas têm que ter proteção. Não, coitada, a pessoa que ganha pouco, ela que tinha que ser PJ mais do que todo mundo, né? Porque ela que vai ter o melhor benefício disso daí. Fica a CLT, um monte de imposto, um monte de coisa que não ajuda em nada a pessoa. É muito triste isso. E, cara, é só você ver, pô. Minha filha tá morando nos Estados Unidos agora, né? E, cara, lá é impressionante como é que o mercado lá é forte, né? Cara, você não fica desempregado, bicho. É rápido. O tempo todo você tem oferta de emprego e coisa e tal. Por que isso? Porque justamente você não tem essa burocracia do Brasil, essa insegurança jurídica da justiça trabalhista e coisa e tal. Então as pessoas contratam o tempo todo, né? Você contrata. Se tiver que demitir, eu demito. Pronto, não tem problema. Vai demitir aqui no Brasil para você ver. Você tá lascado, Tá né? lascado mesmo, tá ferrado. Aí o que acontece? O empregador, ele pensa 200 vezes antes de contratar uma pessoa. Né? E aí você tem esse problema que você tem aqui. É difícil contratar gente aqui. Né? Assim, quem está procurando emprego, procura muito. Demora a achar alguma coisa. Por quê? Porque ninguém quer contratar. Né? E a CLT, é o que eu falo, a CLT ela parte da ideia, né, de que você consegue fazer justiça mexendo na justiça. Então a ideia da justiça trabalhista é privilegiar o empregado, porque o empregado, tadinho do empregado, o patrão malvadão. Vai tacar o terror no cara. Exatamente, só que você não consegue fazer isso. É uma ilusão que esse pessoal persegue. Eles acham que mexendo na justiça que vão conseguir ajudar o pobre do proletariado. Não consegue. Consegue ajudar uma pessoa ou outra que entrou na justiça do trabalho lá. Mas o que acontece? O outro lado muda. Se contratar tá caro, eu não vou contratar mais. Eu vou botar o salário bem baixinho para não ter problema com isso. Se der problema, pelo menos não vai ser um problema tanto. menor. Ou seja, você acaba piorando a situação do empregado no longo prazo, né? A justiça tem que ser justiça, tem que ser cega. Olha para os dois lados.
Tem patrão que sacaneia empregado? É lógico que tem. Mas tem empregado que sacaneia o patrão também? Tem um monte também. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo. Todo mundo é malvadão. O patrão é malvadão, mas os empregados são malvadão também. Então a justiça ela tem que olhar de forma isenta, é o melhor que ela faz. No momento que se caiu na besteira populista do idiota do Getúlio Vargas, se alguém gosta do Getúlio Vargas aqui... Problema de vocês aí. Problema do pessoal aí. O idiota do fascista do Getúlio Vargas, que inventou essa história de que não, tadinho do trabalhador, vamos fazer aqui uma rede de apoio pro trabalhador e não sei o que lá. Veja bem... Condenou o Brasil a isso, pô. É por isso que o pessoal sai aqui do Brasil, vai para os Estados Unidos trabalhar sem CLT, sem proteção, sem justiça do trabalho. Lá nos Estados Unidos, se seu patrão te sacaneia, você pode entrar na justiça também, evidentemente. Mas é difícil pra caramba, meu amigo. Você tem que ter dinheiro, tem que contratar advogado. Não é fácil, não. É difícil entrar na justiça lá. Não é igual aqui que fica... Não é igual aqui que você... Trocentos processos, né? O advogado fica te procurando. Não, vou entrar na justiça com o seu patrão aí. Vamos entrar na justiça aí, pô. Não, mas ele não fez nada errado. Não, mas a gente entra na justiça. Se a gente conseguir ganhar alguma coisa, Beleza. ganha. Se não ganhar nada, deixa pra lá. E não ganhou nada e deixa pra lá. É verdade. É assim que funciona no Brasil. O Temer chegou a fazer uma reforma para mudar isso, né, em 2017, Sim. a reforma trabalhista, que falava diminuiu que bastante, diminuiu um pouco, porque né, agora se a pessoa perde, ela tem que pagar os honorários, só que agora o STF já entendeu, que já deu entendimento de que não precisa pagar, não. Já voltou ao que era antes. E você vê, né, era muito justo isso daí. Pô, mas não é? Porque senão você começa a entrar na justiça, a empresa tem que pagar o advogado, né? Ela tem que entrar tem que responder, mesmo que ela tenha feito tudo certo. Isso é outra coisa também que o pessoal adora falar, isso que eu já fui empresário, eu sou empresário Sim. quebrado, né? Fali. O pessoal Não engana fala assim, a gente não, Peter, não engana a gente não. Não, mas eu paguei tudo, tá? Só fiquei devendo pro governo. Mas aí o que acontece? Né? O pessoal fala assim, não, mas esses empresários que ficam reclamando da justiça do trabalho, é só fazer tudo direitinho que não vai ter problema. Aqui, meu amigo, pergunta para qualquer empresário, você pode fazer tudo direitinho, tudo certinho, meu amigo. O cara vai te botar na justiça do mesmo jeito. Não tem esse negócio, não tem essa história. Então, ou seja, qualquer saída, o pessoal fica com medo de contratar. Pensa 2 vezes antes de contratar. Aí você tem um mercado que ninguém contrata. Verdade. Aí fica, ou contrata pra ir no registro, né? Dá um jeito, o cara fica fazendo freelancer e tal. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.